Você sabe que aos poucos a vida vai voltando ao normal. Mas algumas atividades vão levar mais tempo para serem liberadas. É o caso especificamente da volta às aulas nas escolas. Enquanto isso não acontece, por enquanto, aulas remotas vêm mantendo os alunos, estudantes ativos. Até comentei ontem sobre isso, né? Sobre a desigualdade terrível que há no Brasil com relação à educação. O problema é que nem todo mundo tem acesso à internet boa. Esse é um dos assuntos que eu abordo agora com a presidente do Sintese, a Ivone Cruz. Vou perguntar para ela como saber esse percentual de alunos que não estão tendo acesso às aulas e o quanto isso vai interferir no ano letivo. Enfim, vamos já cumprimentá-la. Já está conosco. Ivonete, seja bem-vinda. Boa tarde, querida. Boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos os telespectadores do programa. Pois não, Sérgio, estou à disposição. Eu te perguntava a respeito exatamente desse impacto sobre a vida dessas crianças. Já há como se calcular esse estrago todo causado na vida escolar dos nossos jovens? Então, assim, primeira coisa que eu avalio que nós precisamos discutir aqui é que nós vivemos um ano atípico. Nós vivemos uma pandemia mundial e nós vivemos uma pandemia que tem afetado vidas no mundo inteiro e que o Brasil está em um ranking de mortes muito alto e que, portanto, é preciso ter política muito séria, de muito cuidado pela garantia da vida e pela não contaminação. A gente tem a clareza também que a escola é um espaço de ampla circulação de pessoas, de convívio, em que essas pessoas que estão na escola, elas retornam para casa. Então, há aí um processo de movimentação. Então, consideramos que acertadamente ocorreu o processo de suspensão das aulas, porque nós poderíamos ter um agravamento de contaminação, assim como tem acontecido em outros estados, onde um processo de abertura sem muito cuidado, sem os cuidados necessários de acompanhamento, você tratava aí na entrevista anterior, já estava acompanhando sobre esse processo de abertura e de circulação das pessoas e da necessidade de quem puder ficar em casa, e de quem precisar sair com todos os cuidados necessários do uso da máscara, da higiene, tudo isso é necessário para a gente vencer essa batalha, que é essa pandemia, que ainda nós não temos o que eu acredito ser o fator principal de imunização, que é a vacina, que é o que vai dar a garantia de que a pessoa está imunizada. Então, nesse processo de suspensão das aulas, nós iniciamos um processo, o governo implementou aí, a Secretaria de Educação implementou um processo de aulas remotas, que através do uso digital e que na sua fala você já traz um debate que é um dos que nós temos feito. Está sendo garantido a igualdade de acesso a todos e todas, a todos os estudantes para ter as aulas digitais, para acompanhar a aula em casa, porque isso tem custo. Você ter acesso a tablets, celulares, computadores, acesso a uma internet banda larga que lhe permita instalar plataformas que garantam que você tenha acesso a uma manhã inteira, ou a quem tem 3, 4 filhos na escola, e que, portanto, ou mais disso, que estudam pela manhã, pela tarde, pela noite, que possam acessar as aulas no turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite. Os próprios professores, na sua grande maioria, e esse é um outro debate que a gente tem trazido aí numa campanha que a gente lançou esse final de semana na televisão, inclusive com material que nós publicamos aqui na TV Atalaia, através de VT, onde a gente, utilizando exatamente o mote da necessidade do uso da máscara como a prevenção, a gente discute aí que a política implementada pelo governo do Estado, em especial no campo da educação, tem provocado a queda da máscara, porque a grande maioria dos professores, foi feito um levantamento do acesso dos professores à internet, aos instrumentos indispensáveis para que eles fossem garantidas as aulas. Então, nós temos uma avaliação de que o governo, e aí é uma tarefa da SEDUC, e já informar aqui a sociedade que desde abril, quando foi implementada a portaria tratando das aulas remotas, nós tivemos 2 reuniões com o superintendente e com a diretora do DED, dos espaços onde está discutido, que a nossa grande preocupação é que a pandemia escancarou a desigualdade.
Isso no Brasil inteiro é comprovado que a grande maioria dos estudantes não estão tendo acesso às aulas porque não tem as condições de internet. Em Sergipe, qual é o cenário que está posto? As informações que chegam até nós no sindicato através dos professores é de que grande maioria dos estudantes não conseguem acessar, não dão retorno, não tem uma interação entre o professor e os estudantes no processo do ensino e da aprendizagem, que é a essência do processo da educação. E o segundo aspecto, que é constitucional e que, portanto, não pode ser negado por hipótese nenhuma, que é o acesso de todos e todas. Nós não podemos construir, mesmo no período de pandemia, uma situação em que parte, ou grande parte, ao nosso ver, mais da metade dos estudantes estão sendo excluídos dos processos. Como eu disse na audiência com o superintendente, nós solicitamos que a SEDUC, que é quem tem os dados, que é quem acompanha, que é quem tem o controle, informasse ao Sintese para que pudesse ser informado à sociedade qual é o percentual de estudantes que efetivamente estão acompanhando esse processo de aulas remotas ou que estão sendo excluídos do direito ao acesso à educação. Esse é um primeiro ponto que a gente tem discutido e debatido, de que Professora, o acesso à educação precisa ser para todos. Pois não, professor, eu Sérgio. preciso acelerar um pouco essa nossa entrevista. Eu preciso te fazer uma pergunta já para encerrar e pediria que Sim, você fosse bem objetiva na resposta com relação sim. aos exatos 771 milhões de reais, esse aporte por parte do governo do Estado. Como ele tem sido utilizado e também a questão da reforma da Previdência Estadual de maneira bem rápida e objetiva, por gentileza. Duas pancadas, duas situações muito graves da política do governo do Estado. Primeiro, em relação às aposentadas. A reforma da Previdência da rede estadual de Sergipe foi mais perversa do que a do governo federal, porque atacou de morte as aposentadas e os aposentados. De abril para cá, o governo tem cobrado uma alíquota de 14%. Isso provocou, Sérgio, uma redução no salário dos aposentados e dos aposentados em R$ 700, 600, 800 reais. Isso é muito grave no momento de crise, os trabalhadores terem um decréscimo. E o segundo ponto, estudos demonstram que o governo do Estado, nos últimos 5 anos, deixou de aplicar na educação, como manda a lei, 771 milhões de reais. Esse recurso, se o governo estivesse aplicando corretamente como manda a lei, era suficiente para que os professores estivessem tendo direito ao reajuste de piso aplicado na carreira como manda a lei. Então, esses são dois aspectos extremamente gravíssimos, tanto a política de massacre dos aposentados, com a obrigatoriedade do pagamento da alíquota do 14%, que diminuiu drasticamente a remuneração dos proventos dos aposentados, quanto à questão do não cumprimento da lei, em que o governo tem que repassar obrigatoriamente para a educação, e nos últimos 5 anos o governo deixou de repassar 771 milhões. Esses recursos seriam suficientes para garantir melhores condições de trabalho e garantir o direito dos professores e professoras, que é o direito ao piso aplicado na carreira como um dos aspectos da valorização. Sim. Ivonete, agradecendo sua participação, a contribuição a essa reflexão. Muito obrigado, uma ótima tarde para você. Eu é que agradeço pelo espaço, estamos sempre à disposição e na luta e na resistência. E quem puder ficar em casa, fique em casa para a gente continuar lutando contra esse vírus que tem matado e tirado a vida de tantas pessoas. Obrigado, querida. Boa luta. Muito obrigado.